Episódio 58. Quando minha mente está normal. Você já percebeu como a sua mente pode mudar rapidamente? Em um momento existe paz, no outro, preocupação. Em um momento existe confiança, no outro, dúvida. Em um momento tudo parece claro, no outro, tudo parece confuso. Muitas pessoas vivem assim durante anos e acabam acreditando que isso é normal. Mas será que realmente é? Existe uma pergunta importante que todo cristão deveria fazer. Em que condição a minha mente deveria estar? A Bíblia nos ensina que Deus deseja iluminar os olhos do nosso coração. Em Efésios capítulo 1, Paulo ora para que recebamos espírito de sabedoria e revelação. Ele fala sobre olhos iluminados, olhos capazes de enxergar aquilo que Deus deseja mostrar. Mas existe um detalhe interessante. Deus pode estar revelando algo ao nosso espírito, enquanto nossa mente continua incapaz de perceber, porque a mente e o espírito foram criados para trabalhar juntos. O Espírito Santo habita no interior do cristão. Ele conhece os pensamentos de Deus. Ele conhece a vontade de Deus. Ele conhece a direção de Deus. E um dos seus propósitos é transmitir essa sabedoria ao nosso espírito. Mas essa sabedoria precisa alcançar também a nossa mente. Caso contrário, teremos informação espiritual sem compreensão prática. Por isso, a mente desempenha um papel tão importante. Ela não foi criada para governar o espírito, mas também não foi criada para ignorá-lo. Ela foi criada para cooperar com ele. É como duas pessoas trabalhando na mesma equipe. Quando existe cooperação, existe progresso. Quando existe conflito, existe dificuldade. O problema é que a maioria das pessoas vive com a mente ocupada demais para perceber aquilo que Deus está tentando mostrar. E aqui encontramos uma verdade poderosa. Uma mente ocupada demais não é uma mente saudável. Uma mente cheia de preocupações não é uma mente saudável. Uma mente cheia de ansiedade não é uma mente saudável. Uma mente dominada por medo não é uma mente saudável. Muitos acreditam que uma mente normal é uma mente sempre correndo, sempre pensando, sempre preocupada, sempre tentando resolver tudo. Mas a palavra de Deus apresenta outro padrão. A mente normal é uma mente em descanso, não uma mente vazia, não uma mente preguiçosa, mas uma mente descansada, uma mente tranquila, uma mente serena, uma mente que consegue ouvir. Porque existe algo que muitos ainda não perceberam. Deus raramente grita. O Espírito Santo normalmente não trabalha através da agitação. Ele fala de maneira suave, ele orienta de maneira gentil. Ele conduz de maneira tranquila. Por isso, tantas pessoas dizem, Deus não fala comigo. Talvez o problema não seja a ausência da voz de Deus. Talvez o problema seja o excesso de barulho dentro da mente. Muitas vezes, a mente está tão ocupada com preocupações, medos, perguntas e ansiedades que não sobra espaço para ouvir aquilo que Deus está dizendo. Imagine alguém tentando lhe contar um segredo em uma sala cheia de gritos. A mensagem está sendo transmitida, mas você não consegue ouvi-la. Não porque ela não exista, mas porque existe ruído demais ao redor. Da mesma forma, acontece na vida espiritual. O Espírito Santo continua falando, continua orientando, continua revelando, mas uma mente agitada perde detalhes importantes. Por isso, a pergunta continua ecoando: sua mente está em paz? Ou está ocupada demais para ouvir? Existe uma razão pela qual Satanás ataca tanto a mente. Porque ele sabe que uma mente em paz consegue perceber a direção de Deus. Mas uma mente sobrecarregada perde sensibilidade espiritual. Por isso ele tenta manter as pessoas ocupadas o tempo todo, ocupadas com preocupações, ocupadas com medos, ocupadas com dúvidas, ocupadas com perguntas sem resposta, ocupadas com situações que nem sequer aconteceram.
Quando isso acontece, a mente fica exausta. E uma mente exausta tem dificuldade para ouvir, tem dificuldade para discernir, tem dificuldade para descansar. A palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Ele fala ao nosso espírito. Ele transmite sabedoria. Ele transmite entendimento. Ele transmite direção. Mas para percebermos isso, a mente precisa estar disponível. Ela precisa estar livre do excesso de ruído, livre da agitação constante, livre da necessidade de controlar tudo. Muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus, mas ao mesmo tempo passamos o dia inteiro presos em preocupações. Queremos direção, mas não damos espaço para ouvir. Queremos paz, mas alimentamos ansiedade. Queremos clareza, mas passamos horas meditando nos problemas. E então nos perguntamos por que estamos tão cansados. Existe uma cena poderosa na Bíblia. O profeta Elias esperava encontrar Deus no vento forte. Mas Deus não estava no vento. Depois veio o terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Depois veio o fogo. Mas Deus não estava no fogo. Então surgiu um suave sussurro. E ali estava a presença do Senhor. Essa passagem nos ensina algo profundo. Nem sempre Deus se manifesta através daquilo que chama mais atenção. Muitas vezes Ele fala de maneira suave, discreta, gentil, e somente uma mente em paz consegue perceber. Por isso, Isaías capítulo 26, versículo 3, declara: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Observe que a paz não nasce das circunstâncias. Ela nasce da direção dos pensamentos. Quando a mente permanece em Deus, ela encontra descanso. Quando permanece nos problemas, encontra inquietação. Quando permanece na confiança, encontra segurança. Quando permanece no medo, encontra tormento. A batalha é mais séria do que parece, porque aquilo que ocupa sua mente acaba influenciando sua vida. Uma mente carregada perde força. Uma mente carregada perde clareza. Uma mente carregada perde discernimento. Mas uma mente em paz permanece alerta. Ela descansa sem ficar adormecida. Ela confia sem ficar acomodada. Ela permanece vigilante sem viver atormentada. Esse é o equilíbrio que Deus deseja para seus filhos. Uma mente tranquila. Uma mente estável, uma mente disponível ao Espírito Santo. Talvez hoje você esteja percebendo que sua mente tem carregado pesos que nunca deveria carregar. Talvez você esteja tentando resolver sozinho aquilo que deveria entregar a Deus. Talvez esteja gastando energia em preocupações que não produzem solução. Se for assim, faça uma pausa, respire, ore. Entregue suas preocupações ao Senhor. Permita que sua mente encontre descanso na presença de Deus, porque uma mente em paz ouve melhor. Uma mente em paz discerne melhor. Uma mente em paz enxerga melhor. E uma mente em paz consegue caminhar com mais clareza na direção que Deus preparou. Por isso, reflita sobre esta pergunta: quanto tempo sua mente está realmente normal? Quanto tempo ela permanece em paz? Quanto tempo ela permanece descansada em Deus? Porque talvez a resposta para muitas das suas lutas não esteja em fazer mais, mas em aprender a descansar mais na presença daquele que já está cuidando de você. Nenhuma mente foi criada para carregar o mundo inteiro, mas toda mente foi criada para descansar em Deus. E quando isso acontece, a paz começa a ocupar o lugar da ansiedade, a confiança começa a ocupar o lugar do medo, e a voz de Deus se torna cada vez mais clara. Que Deus guarde sua mente, fortaleça seu espírito e conduza seus pensamentos para a perfeita paz que somente Ele pode dar. Os olhos do coração. Muitas pessoas enxergam perfeitamente com os olhos naturais, mas continuam sem enxergar aquilo que Deus está tentando mostrar. Por isso, Paulo orou:
para que os olhos do coração fossem iluminados. Não os olhos do corpo, mas os olhos interiores, aqueles que percebem aquilo que não pode ser visto naturalmente. Existe uma diferença entre olhar e enxergar. Muitas pessoas olham para a vida, mas não enxergam os propósitos de Deus. Olham para os problemas, mas não enxergam as oportunidades. Olham para as dificuldades, mas não enxergam o agir de Deus por trás delas. É por isso que precisamos de iluminação espiritual, porque sem ela, a mente interpreta tudo apenas pela lógica humana. Mas quando Deus ilumina os olhos do coração, começamos a enxergar além das circunstâncias. Começamos a perceber aquilo que antes estava oculto, e muitas respostas que pareciam distantes começam a fazer sentido. A mente auxiliando o espírito. Existe algo que muitos cristãos nunca aprenderam. A mente e o espírito não foram criados para competir. Foram criados para cooperar. O Espírito Santo fala ao espírito humano, mas a mente precisa compreender aquilo que está sendo comunicado. Por isso, uma mente saudável não atrapalha o espírito. Ela o auxilia. Quando existe equilíbrio, a pessoa recebe direção espiritual e consegue aplicá-la na vida prática. Mas quando a mente está dominada por ansiedade, medo e excesso de pensamentos, ela começa a bloquear aquilo que Deus está tentando mostrar. É como um rádio fora de sintonia. A transmissão continua acontecendo, mas a mensagem chega cheia de ruídos. Por isso, o inimigo trabalha tão intensamente para manter a mente cansada. Ele sabe que uma mente exausta tem dificuldade para perceber a direção de Deus. Mas uma mente descansada se torna um ambiente favorável para a sabedoria, para a revelação e para o discernimento. O excesso de barulho. Talvez um dos maiores inimigos da vida espiritual não seja a falta de fé. Talvez seja o excesso de ruído. Vivemos cercados por vozes, notícias, problemas, mensagens, preocupações, pensamentos, opiniões. Tudo parece disputar espaço dentro da mente. E no meio de tanto barulho, o suave sussurro de Deus acaba sendo ignorado. Não porque Deus deixou de falar, mas porque deixamos de ouvir. O Senhor continua orientando, continua alertando, continua consolando, continua mostrando o caminho, mas sua voz normalmente não compete com o caos. Ela convida ao descanso, ela convida à atenção. Ela convida à comunhão. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você faça mais. Talvez Ele esteja pedindo que você desacelere, que silencie algumas vozes, que entregue alguns pesos e que permita que sua mente encontre descanso. Porque muitas vezes aquilo que estamos procurando desesperadamente já está sendo dito por Deus há muito tempo. Só precisamos aprender a ouvir. Talvez a resposta que você procura já esteja mais próxima do que imagina. Talvez Deus já esteja falando ao seu coração. Mas a mente está tão ocupada com preocupações, medos e distrações que não consegue perceber. Por isso, reserve alguns momentos para estar na presença de Deus. Acalme seus pensamentos. Descanse seu coração. E permita que o Espírito Santo ilumine aquilo que hoje parece confuso, porque uma mente em paz consegue perceber direções que uma mente agitada deixa passar. E muitas vezes o que precisamos não é correr mais rápido, é ouvir com mais atenção. Existe uma diferença entre uma mente em paz e uma mente desligada. Deus não nos chamou para viver distraídos, não nos chamou para viver passivos, não nos chamou para viver indiferentes. Ele nos chamou para viver em paz e vigilância ao mesmo tempo. Uma mente alerta percebe aquilo que Deus está fazendo. Uma mente alerta discerne a direção do Espírito Santo. Uma mente alerta identifica as armadilhas do inimigo. Mas uma mente sobrecarregada perde sensibilidade, e uma mente distraída perde direção. Por isso Deus deseja uma mente pacífica, mas também desperta. Uma mente descansada, mas não adormecida. Uma mente tranquila, mas pronta para ouvir.
Porque muitas vezes a resposta que buscamos já está sendo transmitida pelo Espírito Santo. O problema é que o excesso de ruído impede que a percebamos. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal Libertação da Mente e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, cada reflexão é um convite para despertar a consciência, fortalecer a fé e renovar a mente através da Palavra de Deus. E lembre-se, muitas das maiores batalhas da vida não acontecem ao nosso redor. Elas acontecem dentro de nós. Por isso, permaneça firme na palavra, continue confiando em Deus e nunca desista daquilo que Ele colocou em seu coração. Que a paz do Senhor guarde a sua mente, fortaleça a sua fé e conduza os seus passos. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.